Estamos hoje no quarto domingo da Quaresma e continuamos a nossa caminhada. Hoje o Evangelho está em João 3, de 14 a 21. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, do mesmo modo é preciso que o Filho do Homem seja levantado, assim todo aquele que nele acreditar terá a vida eterna. Pois Deus amou de tal forma o mundo que entregou o seu Filho único, para que todo que nele acreditar não morra, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, e sim para que o mundo seja salvo por meio dele. Quem acreditar nele não está condenado. Quem não acreditar já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho único de Deus. O julgamento é este: a luz veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas que a luz, porque suas ações eram más. Quem pratica o mal, tem ódio da luz e não se aproxima da luz, para que suas ações não sejam desmascaradas. Mas quem age conforme a verdade se aproxima da luz, para que suas ações sejam vistas, porque são feitas como Deus quer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje é uma maravilha. Bem claro, todos que lêem esse Evangelho vão entender claramente que lado está. Moisés levantou a serpente no deserto. Isso está lá no Velho Testamento. Era preciso também que Jesus Cristo, Filho de Deus único, verdadeiro, viesse ao mundo e fosse pregado numa cruz. Aí sim é a salvação da humanidade. Todo aquele que acreditar nele terá a vida eterna. Jesus é aquele que foi morto na cruz para salvar nós de todos os nossos pecados. Quem não acreditar nessa aliança que Deus fez com Jesus e a toda a humanidade vai para o inferno. Não tenha dúvida disso. Foi assim que Deus agiu. Assim que Deus quer. O Filho do Homem foi levantado numa cruz para salvar toda a humanidade. Pois os homens preferiram a si mesmos, não preferiram as trevas do que a luz. E a gente vê hoje que as pessoas vivem numa escuridão muito grande. Quando aproxima alguém que é da luz, as pessoas geralmente não aceitam. A luz é Jesus. O que acontece quando você entra numa casa escura? Você vai lá na tomada, bate o botãozinho lá, a casa fica toda clara. Fica tudo claro. Maravilhoso. Assim é um cristão que vive nas trevas, na escuridão. Quando se encontra com Jesus, que é esta luz que fala aqui, ele fica diferente, muda de vida, vai viver uma modalidade diferente de vida, não vai viver mais nas trevas que nem vivia antes, praticando o mal. Às vezes traía a esposa, outras vezes maltratava, batia os filhos,
abandonava os filhos, outros assassinos cruéis, outros eram corruptos, fornicadores, não queria saber da igreja nem de Deus. De repente essa pessoa mudou, através do Evangelho de Jesus Cristo, essa pessoa mudou. É totalmente nova. Aquilo ali está iluminado. Quer dizer, ele está iluminado com essa luz. E muitas vezes aqueles que se aproximam dele que estranha, porque aquele que se aproximou dele às vezes está nas trevas. Aí se aproxima dessa pessoa que já se encontrou com Jesus, está iluminado pelo Espírito Santo. E de repente essa pessoa se aproxima, vai conversar, ele vai dar bons conselhos, uma linguagem totalmente diferente. Porque quem está em Cristo, como diz São Paulo, é uma nova criatura. Tudo ficou para trás, todo tipo de mal, tudo que é ruim ficou para trás. Ali ele está vivendo uma nova vida, iluminado pelo Espírito Santo de Deus, que é esta luz que fala o Evangelho de hoje. Então, aquela pessoa que se aproximou dele, que está nas trevas, jamais vai aceitar a luz. Sai correndo, porque acha estranho, né? Antes nós bebia junto, antes nós jogava junto, antes nós ia praticar as fornicações do mundo aí junto, ia pro forró junto. E agora esse homem mudou, não quer mais saber de nada disso. Estranha e fica inimigo, totalmente. Eu digo isso com experiência própria. Eu sou um desses que vivia nessas trevas. E aqueles amigos velhos que ficou para trás, de tempos antigos, ficou para trás, não quis saber, até hoje. Não vem um de jeito nenhum, não querem não. Estão aí na mesma vida, tudo velho já de idade avançada, mas não querem mudar de jeito nenhum. Ficou com um inimigo, na verdade, porque a gente se encontra, não tem conversa mais, conversa é pouca. Bom dia, boa tarde, e aí, tudo bom? Mas se você se aproximar para falar de Deus, muda de feição e vai embora. Então, é assim que funciona. O Evangelho é assim, ele divide. É à toa que Jesus mesmo falou, né? Eu não vim trazer a paz sobre o mundo. Eu vim dividir o irmão do irmão, pai da mãe, mãe do filho e amigo do amigo, e assim vai. E é justamente isso que acontece quando alguém está nas trevas, que enxerga essa luz, se aproxima dela, começa a viver na luz. Aqueles que estão nas trevas não quer se aproximar da luz. Ele está iluminado pelo Espírito Santo de Deus. O linguajar dele é outro. O caminho dele é outro caminho. Não vai usar mais as pernas dele para andar caminhos tortuosos que não levam a Deus. Muda totalmente a vida. E aí as pessoas que estão nas trevas não se aproximam, estranha e não quer. Felizmente é assim, é difícil. Até os de casa mesmo, você quer tentar evangelizar, é difícil demais. A coisa mais difícil do mundo é você evangelizar alguém que está próximo a você, dentro da sua casa. Uma vez eu vi um padre dizendo, você evangeliza seu vizinho, para seu vizinho evangelizar seus filhos, sua mulher, sua casa. E é verdade. Você conseguir evangelizar o vizinho também, né? É muito difícil. Mas se você conseguir, é uma ideia boa. Evangelize o vizinho, que ele vai evangelizar os seus. Porque você mesmo, como um pai, mãe,
Não vai conseguir, não é difícil. Mas, que nem diz a igreja, né? Vamos orar por essas pessoas. Através da oração, essas pessoas vai amolecendo o coração e vai se aproximando, pouco a pouco. Vem aquela massa dura que você começa a botar uma águazinha, né? Ela vai ficando mole, vai amolecendo até ficar no ponto. E assim vai. É assim que a gente tem que agir com os nossos filhos, com a família. E Deus vai operando os milagres, a obra, fazendo a obra pouco a pouco, para que as pessoas vivam de acordo com esta luz, com a vontade de Deus. Diz aqui, mas o Evangelho continua dizendo: quem pratica o mal tem ódio da luz e não se aproxima da luz. Acabei de falar, né? Quem continua no mal não se aproxima daquele que se aproximou de Deus, porque ele tem ódio, para que suas ações não sejam desmascaradas. Mas quem age conforme a verdade se aproxima da luz, para que suas ações sejam vistas, porque são feitas como Deus quer. Já viu como é que está hoje? A verdade. A verdade hoje está sendo jogada por terra. Você vai falar para a pessoa a verdade. O que é a verdade? A verdade está em Cristo Jesus. Ele é a verdade, o caminho e a vida. Então, você hoje, por exemplo, você vai falar para uma pessoa jovem. Eu já fui catequista aqui. Hoje eu não dou catequese mais não, assim, na igreja mais não. Porque eu queria praticar, botar em prática aquilo que manda o catecismo na nossa igreja, a Sagrada Escritura, o Sagrado Magistério da igreja, mas, felizmente, nem dentro da igreja a gente consegue mais fazer isso. Então eu fui falar uma vez para um grupo de jovens que estava se preparando para casar. Fui dizer a eles que o casamento é indissolúvel, não pode mais separar. Pessoas que casam na igreja não pode separar, e se separar não pode mais se casar. É a verdade. Está no Evangelho, está na Palavra de Deus, está no Sagrado Magistério, Sagrada Escritura, Catecismo da nossa igreja. Casou na igreja, é um sacramento. O matrimônio é um sacramento, que nem o batismo. Você pode desbatizar uma pessoa? Não. Então, quando a pessoa se casa na igreja, recebe o matrimônio, as bênçãos de Deus no altar, não pode mais separar. Se separar, que não case mais. Viva a castidade. Ave Maria. Quando eu falei isso, os jovens ficaram tudo assanhados e não ressoou muito bem nos ouvidos deles não, essa conversa. Porque os outros catequistas não falam isso? Se você está falando, porque eu fico falando porque está na palavra de Deus. É a igreja. Nossa igreja pensa assim. É o magistério da igreja, é a lei da nossa igreja. Porque, infelizmente, aqueles que estão dentro da igreja não têm coragem mais de falar a verdade. Para as pessoas ficam enrolando, falando bobagem. E não é por aí. Então a verdade, ela é proibida. Você pregar a verdade hoje. Você vê até, isso aí não é só no campo religioso não, na política também. Você vê, as pessoas vivem aí como se Deus não existisse. Só mentindo. Político, cristão. É os sistemas juntos, agradando aos homens. Não fazem mais para agradar a Deus. Então a verdade hoje está sendo jogada por terra. Ninguém quer mais saber da verdade. Quem é a verdade? É Jesus. Quantos quer Jesus? Poucos. Então, Jesus pregou, está pregado e pronto. A gente tem que obedecer aquilo que ele falou e acabou. Né? A igreja não veio. Jesus não fundou uma igreja para sair por aí mentindo para o povo, não. O que ele deixou, que ficou escrito, está escrito e acabou. A igreja, quando prega,
ela prega baseado na palavra de Deus. Ela não está mentindo, não. Está falando aquilo que a palavra de Deus manda que faça. Então, a gente precisa obedecer. É o nosso dever de cristão. Obedecer aquilo que a palavra de Deus manda que a gente obedeça. E hoje falar a verdade está difícil. Mas precisar dar o pescoço, vamos dar o pescoço. Vai ser cortado pela espada. Mas não negue não essa verdade, porque se negar tu vai para o inferno. Se salva não. Quem renunciar essa verdade e ficar pregando aí um evangelho enganando a todo mundo, mentiroso, não vai para o céu não. Não tem salvação não. Nós podemos muito bem renunciar a tudo quanto não presta e aderir à verdade, que é a verdade que vai salvar a gente. Não podemos negar, nunca. Quem nega a verdade nega o próprio Jesus, que a verdade é Ele. Ele é a verdade. Ele é o Salvador da humanidade. Ele é tudo aquilo que nós precisamos para se salvar. Seguir os passos de Jesus, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Não adianta. Não adianta você querer pensar, assim, ser enganado por esses falsos pastores que tem por aí. Hoje a gente vê padre, a gente vê bispo, a gente vê gente da igreja, autoridades grandes, falando coisas que não deve falar. Tudo omisso, medroso, frouxo, com medo da verdade. Parece que eles preferem negar a verdade e correr atrás de mentirinhas, conversinha mole, para não sofrer, para não ser rejeitado pelos homens. Meu amigo, o Evangelho, quem prega ele verdadeiramente, sem se omitir, ele tem que estar preparado para dar o pescoço, para ser cortado. Se você não estiver preparado, cai fora. Vai para outro lugar que é melhor, porque a igreja não é lugar de frouxo não. A igreja é lugar de gente corajoso, que tem coragem de pregar a verdade. E a verdade é Jesus. E Jesus pregou tudo que está escrito aqui. Sai daqui não. Se sair daqui você vai se perder. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E acabou. Jesus foi bem claro. O evangelho de hoje é bem claro. Ou você está com ele ou não está. Não existe outro caminho. Que Deus nos abençoe nesse final de quaresma. Que nós atravessamos a Páscoa aí. Essa passagem, Páscoa quer dizer passagem. Com Jesus, uma boa. Ele é maravilhoso, viu, meu irmão? Jesus, quem segue ele, tem sofrimento aqui na terra. Mas quando chegar no céu, você vai ver a beleza e a grandeza de Deus. Vai dizer, valeu a pena ter dado a minha cabeça lá para ser cortada. Mas eu estou em outra dimensão já com minha vida eterna. A vida é isso, aqui na terra é uma passagem. Você tem que fazer de tudo para agradar a Deus, para ser contemplado do outro lado da vida, que é a dimensão espiritual. Você vai receber a recompensa, não tenha dúvida disso. E que nós passamos nessa quaresma, essa passagem, que é a Páscoa, que nós passe dessa vida velha para uma vida nova, totalmente diferente, cheia do Espírito Santo de Deus, iluminada pela luz de Deus, que é Jesus, iluminado por esse Evangelho maravilhoso. A Páscoa é isso.
você passou desta vida velha de pecado para uma vida nova, cheia do Espírito Santo de Deus. Que nós vivamos nessa passagem, terminar a Páscoa, essa Quaresma, que nós estejamos totalmente transformados, uma vida nova, vivendo totalmente diferente, cheio do Espírito Santo. Não tenha medo de perder amigos, esses amigos são falsos. Amigo que te leva para os brega da vida, para a bebedeira, só quer te levar para as orgias desse mundo. Isso não é seu amigo. É falso. Tão falso, quando você se converte, eles não querem mais saber de você. Tão falsos eles são, viu? Mas trabalhe para que eles voltem, para que eles te acompanhem, para que eles venham para o seu lado. Eu tenho lutado, mas é difícil, viu? Mas a gente tem que lutar assim mesmo. A gente não pode deixar de lutar, parar. Deus vai nos dar a recompensa por isso. Os evangelhos de Jesus Cristo é bem claro. A Bíblia diz que um só que se salvar por sua culpa, tu já está salvo também. Basta salvar um. Se um se salvar por sua culpa, porque você pregou para ele, que você chegou para ele e disse a verdade a ele. Ai, mas ele vai ficar com raiva de mim, não sei o quê. Hoje existe um tal de respeito humano, né? Você veio do inferno, viu? Um tal de respeito humano. Não quer dizer que a gente não vai respeitar o ser humano, não. Tem que respeitar o ser humano, mas tem gente que não prega a verdade para aquela pessoa não ficar com raivinha dele. Meus irmãos, deixa de ser frouxo, ser omisso. Nós somos cristãos de verdade, a gente tem que ser católico de verdade. Um cristão que tenha coragem, corajoso. Pregue a verdade para o seu irmão. Se ele ficar com raiva de você, é problema dele. Você não fica com raiva dele. Foi por uma boa causa. Hoje existe um tal de um respeito humano dentro da igreja mesmo. Os cristãos se afrouxaram tudo. Não tem coragem mais de falar a verdade para o outro irmão, porque o outro irmão vai ficar com raiva dele, ele não quer perder a amizade com ele. Que perca, que ele fique com raiva. Porque eu sou obrigado, como cristão, a falar a verdade para ele, eu sou. Não tenha dúvida disso. Jamais eu vou deixar de falar a verdade para meu irmão, porque eu acho que ele vai ficar com raiva de mim. Nunca. Nunca vai acontecer isso comigo. Eu vou pregar para ele sim. Que ele goste, quer não. É assim que tem que ser, meu irmão. Que o Espírito Santo te ilumine, dê força. Manda esse vídeo para outras pessoas, que isso é bom. As pessoas escutar a verdade. Se você mandar esse vídeo para outras pessoas e a pessoa se converter, tu tá salvo também. Se você mandou porque você gosta, pratica essas ações que Deus manda que a gente pratique, e vai levando. O evangelho é uma corrente que não pode quebrar. Você vai pro outro, vai pro outro, vai pro outro, vai pro outro, até não vai se converter. A palavra de Deus, ela é transformadora. Ela não vai passar em lugar nenhum para não mudar alguma coisa. Uma coisa vai ficar na cabeça da pessoa, martelando. Rapaz, aquilo que é verdade mesmo, tem que ser por ali mesmo. Daqui a pouco a pessoa muda. É assim. Deus nos abençoe neste domingo, dia 10, né? Hoje. Deus abençoe a vocês. Deus abençoe a todos aqueles que olhar esse vídeo, essa palavra. Que Deus toque no coração de Jesus. Transforme a vida das pessoas que ouvirem isso. Porque o Evangelho de Jesus tem que ser ouvido no mundo inteiro. Louvado seja Deus. Um bom domingo para todos.